Você sabe que investir e operar o mercado são coisas completamente diferentes, não sabe? No entanto, enquanto o investidor não é obrigado a fazer trade, a grande verdade é que todo trader deveria pensar em investir. E nesse vídeo eu vou te mostrar instrumentos de investimentos que todo trader precisa conhecer para começar a montar a sua carteira de longo prazo. Mas antes disso, você não vai esquecer, vai dar like no vídeo, se inscrever no canal e bora pro vídeo. Muito bem, pessoal, então é sempre importante a gente dizer e contextualizar, né? O trader é aquele indivíduo que opera o mercado, que especula o movimento de preços, ou seja, é o indivíduo que vai buscar comprar porque ele acredita que vai continuar a subir, ou vai comprar porque ele considera barato, vai colocar o stop gain, vai colocar o stop loss, ou seja, ele vai montar uma estratégia de trade. Ele vai usar análise técnica, análise estatística, vai usar fundamento muitas vezes, vai usar notícias, vai usar o cenário, macro, enfim. Né? O trader ele vai especular o mercado, né? Sempre observando o movimento do preço, correto? Enquanto o investidor já é outro personagem, é o cara que vai montar a sua carteira de ações, certo? Vai montar a sua carteira de investimento, muitas vezes, na maioria das vezes, focado no longo prazo. Essa é a principal diferença que você precisa entender desde já. E como eu já disse, né, enquanto um investidor não é obrigado a especular o mercado, a querer fazer trade, né, o trader, esse sim, esse cara precisa montar a sua carteira de longo prazo, porque é isso que vai lhe trazer futuro lá na frente, certo? É isso que lá na frente vai lhe trazer uma certa tranquilidade, né? Ele não vai ficar dependente ali da sua performance no mercado. O mercado pode mudar, a estratégia que ele usa pode ter mudado, enfim, são diversas, ele pode ficar doente, né? Então são diversas variáveis que o trader precisa sim ter a sua carteira, certo? E eu vou te apresentar aqui agora alguns instrumentos bem interessantes que vocês todos precisam conhecer quando forem iniciar e montar a sua carteira de longo prazo. Muito bem, então nessa aula, pessoal, eu fiz aqui alguns slides, eu acho que fica mais fácil para a gente se organizar, beleza? Então, investimentos para o trader, eu quero apresentar aqui alguns instrumentos que todo trader precisa conhecer, certo? No entanto, obviamente, né? De novo, trader é uma coisa, investidor é outra. Eu vou falar 69 mil vezes isso, porque as pessoas tendem a confundir, né, a característica e o objetivo de cada um desses personagens, certo? Trader especula movimento de preço, investidor monta sua carteira de ações. São coisas completamente diferentes, objetivos diferentes. O investidor não precisa ser trader, a menos que ele tenha perfil para isso, obviamente. Mas um trader precisa ter a sua carteira de longo prazo, certo? Então vamos conhecer aqui alguns instrumentos que todo trader precisa trabalhar e conhecer. No entanto, passo zero, ETFs, certo? A gente tem que saber que são os ETFs. ETFs são excelentes instrumentos de exposição às mais diferentes classes de ativos, correto? Então, enquanto o trader, né, ele vai ter sua estratégia operacional para operar o mercado, certo? Ele pode montar a sua carteira de investimentos focado no longo prazo através de ETFs. Ele não precisa comprar direto aquele ativo que ele quer se expor, correto? Ele pode se expor através dos ETFs e assim economizar tempo, certo? E poder focar em outras coisas da sua vida, como, obviamente, operar, certo? E o que são ETFs? ETFs nada mais, nada menos são do que fundos de investimentos que são negociados em bolsa, né? Existem milhares de ETFs mundo afora, ETFs que se expõem a índices de ações, ETFs de renda fixa dos mais diferentes, ETFs que se expõem a commodities, né? ETFs que se expõem a criptomoedas, ETFs que se expõem à queda da volatilidade, à alta da volatilidade, que se expõem a um determinado mercado de maneira alavancada. Então existem infinitos ETFs, correto? E eu quero aqui trazer ETFs, dois específicos até para não poluir aí a cabeça de vocês, tá? Quero apresentar dois ETFs de renda fixa que todo trader precisa conhecer e dois ETFs de renda variável que todo trader precisa conhecer, beleza? Então entendido que é ETF, é um fundo de investimento negociado em bolsa, nada além disso, certo? Vamos começar aqui falando dos ETFs de renda fixa, certo? Então eu começo trazendo aqui um ETF chamado LFT S11, certo? Esse ETF, pessoal, o que ele faz? Né? Ele espelha, certo? Uma carteira de títulos do governo federal atrelados à Selic, certo? Ou seja, ao invés de você ir lá comprar o título do governo federal atrelado à Selic, certo? E de tempos em tempos esses títulos vencem, né? Então você tem que
ele vence e você tem que trocar, pegar outro, né? E quando vence esse título, você tem que pagar imposto de renda e você tem que pegar o capital e alocar de novo no novo título atrelado à Selic, certo? Ao invés disso, você pode comprar um ETF e esse ETF vai fazer esse trabalho de rolagem para você, né? Sair de um título e entrar no outro, correto? E sem ter que pagar imposto de renda toda vez que você faz isso. Isso é excepcional. Obviamente que isso tem um preço, né? A taxa cobrada aqui pelo ETF é 0,19% ao ano. É uma taxa bastante baixa, aí, levando em consideração o trabalho, né, e a chatice que é fazer isso. Todo trader precisa ter uma exposição em títulos do governo atrelado à Selic, porque esses, pessoal, são os títulos do mercado financeiro tidos como o de menor risco possível, né? Então, aquele seu capital o de segurança, né, que você não pode arriscar, que você tem um compromisso para ele no futuro, deve estar num instrumento com baixíssimo risco e com liquidez, correto? Ou obviamente você pode, mais uma vez, entrar lá no site do Tesouro e comprar um título atrelado à Selic, ou você pode comprar esse ETF, e eu acho, mais uma vez, esse ETF excepcional, dado ao que ele se propõe, que é exposição a uma LFT que espelha a Selic. Perfeito, certo? Acho excelente e esse ETF faz sentido, na minha visão, na carteira de todo trader. Percentual maior ou percentual menor, aí vai depender, obviamente, do objetivo de cada um, certo? Aqui está o desempenho dele, obviamente que vai ser a Selic subindo aí ao longo do tempo. Esse é outro ETF, o IMA11, certo? O IMA11 ele já é um pouquinho diferente, ele já tem um pouquinho mais de risco se comparado ao ETF anterior, certo? Esse ETF aqui, ele espelha o índice IMA-B, que é o IMA-B da Anbima, né? E o que esse índice da Anbima faz? Ele espelha uma carteira de títulos do governo atrelados ao IPCA, né? Então nós temos os títulos do governo chamado IPCA+, que é o quê? É uma taxa pré-fixada que você contrata naquele momento, e o IPCA, certo? E a variação do IPCA daquele momento que você comprou até o vencimento desse título. E por que esse título aqui ele possui um pouco mais de risco, né? Ele possui um pouco mais de risco porque a parte pré-fixada ela tem variação a mercado, ou seja, se a taxa de juros futuro subir ou cair, essa parte desse título será afetada. Logo, esse ETF também terá um pouco mais de volatilidade se comparado ao anterior, né? Então compare, enquanto o anterior é praticamente uma linha reta, que é a Selic subindo ao longo do tempo, né? Que é o acumulado, né, subindo ao longo do tempo, aqui nós já temos um pouco mais de volatilidade, certo? Mas, pensando no longo prazo, ter uma carteira que se espelha, né, que tenha parte da exposição num título como esse, né, que vai lhe pagar uma parte pré-fixada, sei lá, 6% ao ano, mais a inflação do período, a gente poderia dizer que você tem lá 6,5% ao ano líquido no sentido de ser um rendimento além da inflação, isso é excepcional. Obviamente, isso aqui já vai ter volatilidade de curto prazo, né? Então, se você precisa do capital, tem um plano para esse capital daqui 1, 2 anos, não é muitas vezes o melhor investimento quando a gente está falando de renda fixa, beleza? Mas dentro de uma composição de uma carteira é um título que faz sentido. Lembrando, né, o IMA11 é um ETF que compra esses títulos, né? Então ele compra vários títulos, ele dá mais peso nos títulos mais líquidos. E os títulos mais líquidos, obviamente, são os títulos mais curtos, né? 2026, 2029, 2031, 2035, não lembro de cabeça todos que tem, né? Então ele dá mais peso nos mais curtos. Quanto mais curto, mais peso ele dá. E obviamente, à medida que os títulos vão vencendo, né, o próprio ETF vai fazendo essa rolagem. Você não precisa você fazer isso, né? Pô, venceu esse título, eu pago imposto de renda desse título, vou lá e compro outro. Aqui não, ele simplesmente rola, ele vai para outro, você fica tranquilo nesse sentido. E melhor, você não precisa pagar o imposto de renda. Já vou falar sobre isso logo em seguida, tá? Esse aqui, obviamente, como ele dá um pouco mais de trabalho, né? A taxa de administração é 0,25% ao ano, bastante ok, né? Mesmo comparado aqui ao LFT S11, que é 0,19% ao ano. Beleza? Então, vantagens desses dois ETFs, pessoal. Primeira vantagem de todos, não há trabalho na rolagem dos títulos, né? Quando eu compro um título 2026, vai chegar 2026, ele vai vencer, eu vou ter que pagar imposto de renda e comprar outro, e assim vou, né? Ou seja, toda vez que venço um título, eu pago imposto de renda. E essa é a nova vantagem, certo? A outra vantagem, o imposto de renda aqui se dá apenas quando você vendeu o ETF. Então, você comprou o ETF hoje, você vai pagar somente quando você vender, certo? Isso é excelente.
baixo custo pelo trabalho e pela vantagem especialmente do imposto de renda. E a pequena desvantagem que existe e que tende a diminuir à medida que o tempo passa é a liquidez, né? Então não são ETFs completamente líquidos, né? À medida, eventualmente o mercado dá uma panicada, sai uma notícia muito ruim, né? O mercado cai muito, esses títulos tendem a perder ainda mais a liquidez. Então não pode se apavorar e vender a mercado e sair desesperado, né? Se você precisa desse capital num prazo mais curto, faz sentido você se expor no Tesouro Direto. Embora até mesmo no Tesouro Direto, quando o mercado panica, né? Quando ele fica meio doidinho, meio volátil, o próprio Tesouro Direto desliga, né? Ele tira do ar as negociações por um tempo até que todo mundo se acalme. Então, é importante ainda assim sinalizar que a liquidez é uma desvantagem desses ETFs, certo? E agora eu trago aqui 2 ETFs de renda variável, né? Enquanto aqui a gente falou de renda fixa, que você conhece o seu retorno futuro, renda variável você não conhece o seu retorno futuro, certo? Então aqui eu trago 2, eu trago BOVA11, né? BOVA11 é o que? BOVA11 é um ETF que espelha o Ibovespa. O Ibovespa é um índice que tem 88 ações dentro dele, né? Então tem Vale, Petrobras, CSN, enfim, por aí vai, certo? Quanto maior a empresa, maior o peso dessa empresa dentro do Ibovespa, né? Então o Ibovespa, apesar de ele ter 88 ações, se a gente pega 5, 6 ações, essas 5, 6 ações, elas representam praticamente metade do índice. Inclusive eu tenho aqui a composição do Ibovespa, vamos dar uma olhada aqui nessa planilha, ó. Então aqui eu tenho todo o Ibovespa que eu tirei diretamente agora do site da B3, tá? Então eu vou classificar aqui do maior para o menor. A gente vai pegar aqui, ó. Então eu peguei 5 ativos aqui, tá? Ó, os 5 principais. Petro, Itaú, Petro 4, Petro 3 e Bradesco. Só ali já deu 37% do Ibovespa. Vou pegar aqui mais, ó, peguei 9 ativos, ou seja, esses 9 ativos aqui, Vale, Itaú, Petrobras, Bradesco, B3, Ambev, Elet e Banco do Brasil, só esses 9 representam 50% do Ibovespa. Metade do Ibovespa são só esses ativos aqui. Ou seja, o Ibovespa ele é um índice concentrado, tá? Ele é um índice concentrado, correto? Vamos expandir um pouquinho mais aqui. Se eu pego, sei lá, ó, 20 ativos do Ibovespa equivale a 70% do Ibovespa, ou seja, apenas 20 ativos respondem a 70% do Ibov, né? Então aqui a gente tem os 20 ativos, ó. Cadê? Aqui, 20 ativos, 20, tá aqui, ó. Tá, então Vale, Itube, que mais? Petro, Bradesco, B3, Ambev, Elet, Banco do Brasil, VEG, Itaúsa, Rente, SUSB, RADL, Gerdau, EQTL, Prio 3, RDOR, BPAC e Raio. Esses 20 papéis, só eles respondem por 70% do Ibovespa, né? Ou seja, é um peso importante. Mas por que buscar a exposição através de um ETF ao invés de escolher as ações? E aqui vem um debate bem interessante, né? Que é o debate do fazer stock picking ou não. O que é o stock picking? O stock picking é você ir lá e escolher as ações que supostamente subiriam mais do que o Ibovespa, do que o mercado, com menor risco. É muito difícil você fazer isso, né? Porque o que pode acontecer? Você ir lá selecionar as ações que você quer, né? As empresas que você quer, e essas mesmas ações, número 1, não subirem mais do que o mercado, coisa que é bem comum acontecer, e número 2, lembrando que o mercado é uma média, né? Média ponderada pelo peso. E número 2, mesmo que essa carteira que você montou suba mais do que o mercado, correto? Número 1, compensa o trabalho de você ficar estudando, lendo relatório, lendo balanço, né? Porque se você vai montar uma carteira de investimentos, você vai ter que se inteirar mais no negócio daquela companhia. Afinal de contas, você está escolhendo empresas para ser sócio. Quando você escolhe um ETF, você quer estar exposto à média da variação daquele mercado no período que você está posicionado. Certo? Na minha visão, para pessoa física média que trabalha, tem filho, pratica esporte, tem horário de lazer, é a melhor escolha, na minha visão. Fazer stock picking é para profissional de mercado, cara que trabalha em fundo, e ainda assim essa galera muitas vezes não bate o Ibovespa, não bate o mercado. Ou seja, o cara teve todo o trabalho, lendo relatório, lendo balanço, conversando com o diretor, com isso, com aquilo, se inteirando, só falando disso, lendo cenário macro, toda aquela coisa,
e no final das contas o cara teve o mesmo desempenho que o Ibovespa, ou um pouquinho a mais, que nem compensou todo o trabalho, né? Então, cara, se expõe a BOVA, que é a coisa mais tranquila que você vai fazer, tá? Taxa e detalhes, a gente está falando de carteira de longo prazo, tá? Quando comprar, quando vender, calma, isso é outro assunto, tá? A taxa de administração da BOVA é 0,10%. Vale a pena você investigar a BOVX11. Até um tempo atrás ela também espelha o Ibovespa, até um tempo atrás ela estava com taxa de administração zero. Sermos francos, né? Pô, 0,10% ao ano é praticamente a mesma coisa, e a BOVA tem muito mais liquidez que a BOVX. Fechou? Muito bem. E o outro ETF que eu quero apresentar para vocês é para quem quer se expor ao mercado americano de uma forma muito simples, tá? Então, olha só. Esse aqui é o IVVB11. Provavelmente você já ouviu falar, né? O que esse cara faz? Ele faz o seguinte, ele espelha a carteira do S&P 500, que é o principal índice de ações americano. Na realidade, ele espelha o movimento de outro ETF. Então, ele é um ETF de um ETF, entende? Porque o ETF original aqui é o IVV. Só que o IVV você tem que comprar lá em Nova York, lá na Bolsa Americana. O IVVB11, né, ele espelha o movimento do IVV, cujo espelha o movimento do S&P 500. Então, você quer se expor ao movimento do mercado americano e já em dólar, né? Isso aqui leva em consideração já o dólar, né? Então, aqui você não precisa se preocupar com fazer a conversão do capital, né? Porque se você quer comprar lá fora direto, você tem que pegar o teu dinheiro, converter em dólar, certo? Convertido em dólar, você vai lá e compra o IVV, né? Ou seja, tem um baita trabalho, né? O IVVB11 não, ele já está dividido pelo dólar, né? Ele já leva em consideração a variação do dólar. Então, muitas vezes o que pode acontecer? O IVV, certo? Caiu 1%, mas o dólar subiu 2%, o IVVB11 vai variar 1%, porque ele tem um impacto do dólar, positivo ou negativo. Se o dólar cair, obviamente que o IVVB11 terá o impacto do dólar. Beleza? Então aqui é para quem quer uma exposição no mercado global, que representa uma média aí global, né, das 500 ações principais, das 500 ações do principal índice de ações americano, que é o S&P 500, tá? A taxa, mas esse ETF é brasileiro, tá? O IVVB11, ele é negociado aqui no Brasil. Taxa de administração 0,23%, correto? E aí, obviamente, que entendo todas as dúvidas que vão surgir nesse momento. Quando comprar? Quando vender? A resposta depende da filosofia, certo? Depende da filosofia. Tem gente que faz o seguinte, o cara compra todo mês. Eu vou colocar 25% em LFT, outros 25% no IMAB11, outros 25% em BOVA, outros 25% em IVVB. Acabou. E todo mês o cara vai lá e compra um pouquinho. Aporte mensal. Isso se chama Dollar Cost Averaging, ou seja, você está fazendo uma média, né? Uma média à medida que você vai fazendo novos aportes, né? Tem gente que prefere fazer os aportes quando o mercado cai, depois do mercado ter caído muito forte, né? Tem outras pessoas que preferem fazer os rebalanceamentos, né? Que é o que eu gosto de fazer através da alocação de ativos. E agora eu quero falar um pouquinho de alocação de ativos com vocês. Muito bem, pessoal, e aqui então no CTC, né, a gente tem acesso a centenas de aulas, né? A gente já tem no momento aí 160 aulas, né? Você pode vir aqui, ó, em investimento de longo prazo, e aqui ele faz todo a seleção, né, de aulas que cobrem o assunto, beleza? E aqui no CTC, a primeira aula, curiosamente, do CTC trata exatamente de alocação de ativos, né? Eu fiz 2 aulas de alocação de ativos. Essa aqui foi uma, né, que foi a aula inaugural, a primeira aula, e a aula 72, onde ali eu apresentei uma pequena atualização, certo? No entanto, eu já apresentei diversas formas aí de se trabalhar numa ótica de longo prazo, né? Seja através do modelo de Markowitz, seja utilizando o Magic Formula, né? Seja trabalhando com o Factor Invest, enfim, aulas bem interessantes e que faz todo sentido você conhecer. Fechou? E agora você já conhece instrumentos simples e bastante efetivos para montar a sua carteira de longo prazo. Não deixe de comentar aqui embaixo o que você achou dessa aula. Conte aí para mim se você já tem a sua carteira focada num prazo maior, e a gente se vê no próximo vídeo. Tá certo?